todos, eu me chamo Francisco Igor Ribeiro dos Santos, sou mestre em meio ambiente pela Universidade Federal do Piauí e doutorando da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, hoje eu vou estar apresentando para vocês a palestra intitulada De que maneira o conhecimento ecológico local pode ser aliado em estratégias de conservação da biodiversidade e serem mais eficazes. Bom, eu começo essa palestra falando do conhecimento ecológico local. E esse conhecimento ecológico local, ele é resultante da inter-relação das pessoas com a natureza, com a biota. E essa inter-relação vem desde os primórdios, desde a origem da humanidade, que há essa necessidade da utilização desses recursos para a sua sobrevivência. Então, os seres humanos, eles usam esses recursos para garantir a sua sobrevivência. E, a partir dessa inter-relação dos seres humanos com a biota, resultou o conhecimento ecológico local. Então, esse conhecimento ecológico local, ele é resultante dessa inter-relação das pessoas com a biota, com a biodiversidade. E aqui a gente vai aprofundar o conhecimento ecológico local. Então, esse conhecimento ecológico local, que vem dessa inter-relação das pessoas com a natureza, ele surge a partir das experiências que as pessoas, que os povos, ao longo da sua evolução, seres humanos, ao longo de sua evolução, construíram diversas experiências com o ambiente, que vão desde de caçadores-coletores, que começaram a caçar e coletar recursos para a sua alimentação, posteriormente para tratamento de enfermidades, e vai até, por exemplo, a construção de moradia, de obtenção de recursos para a construção de ferramentas, etc. Então, essa experiência com o ambiente que circunda os locais onde essas populações humanas estão inseridas, resultou esse conhecimento, que também é oriundo de crenças e práticas. Então, ao longo dessa relação das pessoas com a natureza, foi surgindo crenças e práticas que permitiram com que fossem passadas de gerações em gerações. E a gente entra numa característica do conhecimento ecológico local dele ser dinâmico. E esse dinamismo garante a sua manutenção, porque ele não é estático. Então, esse conhecimento ecológico local, ele não permanece o mesmo ao longo do tempo, ele vai mudando, e essas mudanças garantem a sua permanência, a sua diversificação. Então, a partir desse contexto do conhecimento ecológico local, atualmente existe uma integração desse conhecimento ecológico local, dessas populações tradicionais, locais, com as pesquisas ecológicas. E como eu tinha abordado anteriormente, esses sistemas, o sistema social e o sistema ecológico / biológico, formam um sistema socioecológico. E esse sistema socioecológico, ele é resultante, dessa inter-relação desses sistemas. Então, esses sistemas, eles se conjuntam e formam esse sistema emergente, que é o sistema socioecológico. Então, esse sistema socioecológico, ele tem essa propriedade emergente, a qual o conhecimento ecológico também é, e essa propriedade emergente, ela permite a obtenção de dados ecológicos, por ser tão complexo, por existir essa interação entre seres humanos e com os recursos. Essa propriedade emergente, ela pode ser uma ferramenta para a obtenção de dados ecológicos. E como seria esses dados, a obtenção desses dados ecológicos? Então, partindo do pressuposto que a ecologia, ela demanda muito investimento e muito gasto para estudar um determinado local, e um estudo que pode ser desenvolvido em uma escala de tempo X por conta dos recursos que são obtidos para fazer aquele estudo. Se a gente parar para pensar, um estudo ecológico que levaria 5 anos para ser feito, se a gente obtesse esses dados das próprias pessoas que estão inseridas
nesse ambiente, por exemplo, nessa floresta. E essas pessoas vivem há bastante tempo, por exemplo, pessoas mais idosas que vivem 50, 60 anos numa floresta e podem fornecer informações, essas informações podem ser importantes para estudos ecológicos. E hoje a ecologia ela já está se utilizando desses estudos ecológicos para desse conhecimento ecológico local para estudos ecológicos. E essa relação entre a ecologia e a questão do conhecimento ecológico local, existe algo chamado conflito. Então, existe um conflito, porque se as pessoas estão inseridas e por muito tempo a ecologia viu o ser humano como um fator negativo, que impacta negativamente a biodiversidade, por exemplo, as pessoas estão na floresta, coletando, caçando, usando esses recursos, por muito tempo a ecologia viu os seres humanos como um fator negativo, e exclusivamente como negativo. E esse conflito endossa problemas, pois as comunidades locais elas estão nessas comunidades, elas estão vivendo nessas comunidades e elas usam esses recursos que estão nas florestas. Então hoje há uma necessidade de evitar conflitos entre a comunidade científica e as comunidades tradicionais e locais. Então com isso há uma necessidade atualmente de integração, tanto por parte dos ecologistas, quanto da parte das comunidades locais e tradicionais. E eu vou trazer alguns exemplos de como as populações humanas elas têm se utilizado e gerado os recursos provenientes da biodiversidade. Um exemplo é a produção de alimentos a partir de técnicas que foram propagadas ao longo de vários anos, como a agricultura. Então, a agricultura produzida por pequenos agricultores é uma agricultura mais vantajosa, pois produz alimentos orgânicos que não geram tanto danos para a biodiversidade quanto comparado a uma agricultura de grande escala que usa bastante agrotóxicos e gera bastante prejuízo, tanto para a biodiversidade quanto para nós, seres humanos, né, nossa saúde. Então, a produção de alimentos orgânicos a partir de crenças e práticas, ou seja, o conhecimento que essas populações tradicionais, agricultores, têm, é uma forma de, além de estar permanecendo esse conhecimento, também gerando renda e também sendo bastante importante. Por exemplo, agora, no período de pós-pandemia e durante o período de pandemia, o MST ele doou várias toneladas de arroz orgânico para pessoas que estavam passando fome. E mais recentemente ele também doou arroz orgânico para as pessoas que estão passando fome no conflito na faixa de Gaza. Então, outro exemplo dessa integração e conflitos é o uso do pirarucu pelas comunidades amazônicas. Então, por muito tempo esse peixe foi utilizado e gerou danos nas suas populações. Então, esse dano populacional do pirarucu desencadeou diversos problemas, que atingiu principalmente as comunidades tradicionais que vivem nessas regiões amazônicas e que dependem desse peixe. Então, esse pesquisador que vocês estão vendo nessa imagem, é o João Vitor, ele desenvolveu um trabalho para dialogar os estudos ecológicos com os estudos que colocam a conversa com as comunidades locais e tradicionais para que haja uma redução dos conflitos e uma possível cooperação, tanto entre ecologistas quanto a comunidade local tradicional. Então, o João Vitor elaborou um diálogo tanto da parte ecológica quanto a questão levantada pelas populações tradicionais locais para uma gestão mais sustentável desses recursos, onde foi elaborado planos que consideravam tanto a necessidade das populações tradicionais quanto a necessidade de manutenção do ciclo biológico do peixe, do pirarucu, o que fez com que houvesse um aumento da quantidade de pirarucus e também um ganho de renda pelas populações tradicionais. E para além desses exemplos que eu citei,
eu vou trazer também a questão do manejo dos fragmentos florestais por comunidades tradicionais, por povos tradicionais, por comunidades locais. Então, por muito tempo, os seres humanos eles manejaram as áreas florestais para, principalmente, o inserimento da agricultura itinerante. Então, ao longo da evolução, os seres humanos se utilizaram das florestas para a sobrevivência e, com isso, desenvolveram práticas e manejos para estudar essas florestas. E uma prática e um manejo que eu vou estar falando é a agricultura itinerante, que nada mais é que o corte, ou seja, a supressão da vegetação após a sua queima e posteriormente o plantio. Então, para que o solo não seja bastante danificado, eles abandonam essa área que foi utilizada para a agricultura, que vai iniciar um processo de regeneração. Então, as comunidades tradicionais, locais, eles usam bastante esse manejo, o que garante a sua manutenção. Então, as comunidades locais, isso na nossa região tropical, se utiliza bastante esse manejo para a sua plantação de alimentos, para a sua alimentação. Então, esses fragmentos, eles vão, a partir desses manejos, desse uso pelas comunidades, populações tradicionais, vão estar em diferentes estágios de sucessão ecológica. O que seria isso? Então, a gente, após o corte, um fragmento entraria em regeneração e aí começaria novamente um processo sucessional. E o que seria esse processo sucessional? Seria, digamos, um fragmento leva o corte queima, ele vai iniciar seu processo de regeneração, vai receber propágulos, as plantas vão começar uma rebrota. Plantas que têm essa capacidade de rebrotar, elas vão rebrotar, vão receber propágulos pelo vento, por dispersão, também através de animais e etc. Então, esse fragmento florestal, ele vai, após esse abandono, ele vai sofrer processo de regeneração natural e, com isso, diversos fragmentos florestais vão ter diferentes cidades nessas áreas florestais utilizadas pelas populações, populações humanas. E aí, o que levaria? Será que existiria conhecimento diferenciado entre florestas de diferentes idades, ou seja, conhecimento de espécies pelas essas populações humanas, pelas essas comunidades tradicionais locais? Isso foi a minha pergunta central na pesquisa desenvolvida no meu mestrado, a qual eu investiguei se existia diferença nesse conhecimento. Aqui a gente pode observar uma floresta com estágio mais inicial, então plantas de características mais iniciais, e plantas de características mais tardias, ou seja, plantas que estão com um porte maior, que estão em um estágio sucessional mais avançado. Então, eu quis saber se as populações tradicionais locais, no caso, populações locais, tinham conhecimentos distintos sobre as florestas e quais os fatores que influenciavam esse conhecimento. Então, quais fatores socioeconômicos influenciavam esse conhecimento? Então, esse meu estudo ele foi realizado no município de José de Freitas, localizado no nordeste do Brasil, no estado do Piauí. Esse foi realizado em 2 comunidades. Então, as 2 comunidades foram São Domingos e a Segurança 2. Então, essas comunidades elas estão inseridas dentro do domínio fitogeográfico de cerrado, mas há um ecótono de cerrado com caatinga. Então, há também a existência de espécies da caatinga. E o meu foco foi entrevistar agricultores. Então, esses agricultores, eles no total foram 36, sendo 9 mulheres e 27 homens, com idade variando de 33 a 82 anos. Com a média de 43,4 e com desvio padrão de 11,8. Então, a maioria desses agricultores eles praticavam agricultura e apenas 27,78 desses agricultores disseram que realizavam agricultura raramente. Então, a maioria exercia a agricultura e uma pequena parcela não exercia tão fortemente. E em relação à ocupação profissional, a maioria são agricultores, de fato, mas 13,89% desempenham outras atividades para além da agricultura, como professor, doméstico, motorista e comerciante.
A maioria dos meus entrevistados, eles possuíam uma baixa escolaridade, como vocês podem observar nesse gráfico, onde eles ou eram ou eles não tinham alfabetização, ou se iniciaram o ensino fundamental, eles abandonaram logo. Eles não completaram o ensino fundamental. Então, a maioria ou não são alfabetizados, ou não completaram o ensino fundamental. E a maioria também, eles plantam e colhem para a sua subsistência. Então, as práticas agrícolas que eram utilizadas para a renda proveniente da agricultura eram baixas e a maioria era para consumo próprio. E também a maioria desses agricultores, eles moravam bastante tempo nessas comunidades, a maioria mais de 40 anos, como vocês podem observar nesse gráfico do tempo de vivência na comunidade. Então, em relação às espécies a qual eu investiguei, os agricultores eles citaram um total de 131 espécies conhecidas. Dessas espécies, das plantas, dessas espécies existiam as plantas iniciais, a qual eles disseram que eram plantas que cresciam em áreas mais abertas, em pleno sol, e que a maioria tinha capacidade de roer brota. Então, eles citaram plantas como moinha de gato, jatobá e pé amarelo. Então, essas plantas elas tendem a ter características iniciais. Então, elas estão nessas florestas menores, com estrutura menor, porte menor em relação a outras plantas, que seriam as plantas tardias. Então, as plantas tardias são consideradas plantas que elas crescem em áreas sombreadas e têm um porte maior e não têm a capacidade de rebroto como dito anteriormente. Então, essas plantas tardias são citadas pelos meus entrevistados foram guabiraba, multa e murici. Então, em relação aos fatores que afetaram esse conhecimento, nós encontramos que a idade foi um fator que influenciou o conhecimento, a riqueza de espécies citadas pelos meus entrevistados, tanto da comunidade de segurança 2 como no São Domingo, a qual a gente pode observar aqui nesse slide o valor de R ajustado, a qual indica essa influência da idade sobre o conhecimento, ou seja, a riqueza de espécies conhecidas de características iniciais. Em relação ao que influenciou o conhecimento em relação às espécies tardias, a gente encontrou que os dias de trabalho, e não mais a idade, como dito anteriormente, influenciou esse conhecimento, ou seja, o conhecimento de plantas tardias. Então, os dias de trabalho, ele influenciou esse conhecimento de plantas tardias. Então, o conhecimento ecológico local ele é influenciado por fatores estruturais, ou seja, tanto a idade das pessoas, quanto os dias de trabalho que as pessoas realizam nessas florestas influenciam esse conhecimento. E que existe diferença de conhecimento entre plantas iniciais e plantas tardias, ou seja, há uma diferença do conhecimento dessas plantas entre florestas de estágios mais iniciais com florestas de estágios mais tardios, ou seja, as pessoas elas conseguem perceber essa diferença entre plantas que estão em um estágio florestal e plantas que estão em outro estágio florestal. Então, grupos mais velhos, eles conheceram plantas mais iniciais, ou seja, a idade ela influenciou nesse conhecimento de plantas iniciais, e que agricultores mais velhos eles plantam próximos da sua casa, ou seja, isso poderia justificar a nossa chave, que agricultores mais velhos eles plantam próximos das suas residências e se distanciam dos fragmentos mais conservados, que possuem um estágio mais avançado em relação aos mais iniciais, que estão mais próximos. E o dia de trabalho ele influenciou o conhecimento de plantas tardias. Então, o número de dias que as pessoas vão aos fragmentos florestais estão lá em contato com essas
essas plantas indicam um maior conhecimento. Então, os agricultores mais jovens, porque aqui a idade não influenciou, como dito anteriormente, então isso indica que os mais jovens eles podem conhecer mais que os mais velhos. E aqui a gente vai em contramão um pouco do que a etnobiologia sempre discute, que mais velhos tendem a conhecer mais, pois tem mais experiência de vida, tem mais gerações. E aqui a gente observa que há um dinamismo, há uma alteração daquelas comunidades em relação a esses fatores. Então, os mais jovens, eles, por frequentarem mais, por percorrer mais distâncias, eles tiveram maior conhecimento em relação às pessoas mais velhas. E o que é que esses fatores indicam? Né? Então, esses fatores indicam que há uma necessidade de construção de estratégias de manejo e de recuperação de áreas degradadas que levam em consideração esse conhecimento. Então, tendo em vista que é necessário entender que essas comunidades elas conhecem plantas distintas, ou seja, elas conseguem distinguir que elas observam que em uma idade da floresta existe um grupo de plantas e que na outra idade da floresta existe outro grupo de plantas e que esse conhecimento ele pode ser essencial, por exemplo, para um projeto de restauração, caso a gente vá nessas comunidades e necessite desse conhecimento. Então, os ecologistas eles podem se beneficiar desse conhecimento dessas populações tradicionais, locais. No meu caso, no meu estudo, se eu fosse nessas comunidades fazer um estudo, eu levaria em conta esse conhecimento das populações tradicionais porque me diminuiria a necessidade de eu montar, por exemplo, um estudo ecológico, ou seja, parcelas fitossociológicas para saber essas espécies a quais as pessoas elas têm conhecimento. No caso, se o meu estudo fosse quais as plantas culturalmente importantes para as comunidades, isso já estaria dentro do meu plano. Então é necessário entender esse conhecimento e que pode haver uma integração entre estudos sobre o conhecimento ecológico local e estudos ecológicos. E que há uma necessidade de se entender essas transformações seguindo a lógica das comunidades locais, pois elas estão inseridas dentro dessas florestas de diferentes idades. Então, qual a importância de se entender os fatores que afetam então, o conhecimento, esse conhecimento ecológico local? Então, por que é necessário entender quais fatores? Porque se a gente fosse fazer um estudo que considerasse esse conhecimento, eu não chegaria na comunidade de entrevistar e não entrevistaria apenas os mais velhos. Eu precisaria também entrevistar os mais jovens. Ou entrevistaria só quem frequenta as florestas, pois aí eu ia perder conhecimento, eu ia perder essa dinâmica desse conhecimento adquirido por essas populações locais. Então é necessário entender a forma como está estruturado esse conhecimento dentro da comunidade local e por isso é necessário entender como esse conhecimento está distribuído dentro de uma comunidade local. E esse é um passo importante para possível resgate desse conhecimento e entender a dinâmica e todas essas mudanças desse conhecimento dentro das comunidades locais. Então, esses estudos, no caso, o meu estudo, ele verificou a existência de padrões, então, dentro de uma pequena escala, uma escala local, mas há também a necessidade de encontrar esses padrões em maiores escalas. Então, escalas regionais, escalas em escalas maiores, tipo em regionais ou até mesmo em macro escala. Então, esses estudos são importantes, pois devemos entender os padrões que influenciam esse conhecimento, os fatores que afetam e como esse conhecimento também está distribuído dentro dessas comunidades locais, pois a partir desse entendimento, dessa compreensão de como esse conhecimento ecológico local está estruturado dentro da comunidade local, vai ser possível desenvolver estratégias de manejo, estratégias de conservação, estratégias de valoração desse conhecimento mais ajustado com a realidade local dessas populações. Então, um estudo ecológico ele não deve ignorar o papel das pessoas dentro
desse contexto, seja dentro de uma floresta a qual elas estão inseridas, porque, por exemplo, se a gente vai criar uma área de proteção permanente, a gente tem que entender quais são os interesses dessas populações que estão inseridas até aquele momento. E se vai ocorrer a retirada dessas populações que estão nessa área, tem que haver um maior diálogo, tem que haver uma maior integração, tanto desse conhecimento quanto dessa necessidade de conservar e preservar. Então, essa minha palestra ela veio justamente nesse intuito de que há necessidade de entender esse conhecimento ecológico local, porque esse conhecimento ecológico local é importante, como ele deve ser inserido em estudos de conservação e por que ele é importante. Porque, de fato, só haver um diálogo, uma integração entre pesquisadores, conservacionistas, ecologistas e com as populações e comunidades tradicionais vai permitir uma maior eficácia, uma maior eficiência tanto de estratégias de conservação mais do Estado, mas também facilitar que haja uma integração entre esses estudos ecológicos com o conhecimento ecológico local. Então eu queria agradecer ao comitê organizador por esse espaço. Aqui estão minhas redes sociais, meu e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Estou totalmente aberto. E o mais, eu gostaria de agradecer pelo espaço e pela discussão que possivelmente vai render essa palestra. Então, muito obrigado, até mais.